Friedrich Nietzsche, ele fez um ensaio sobre o ego e as relações humanas e como o egoísmo, a vontade de aparecer, a vontade de ser o centro das atenções, ela deturpa a consciência humana e faz com que você perca a razão. Pois é. Por que eu citei o Nietzsche aqui e esse ensaio dele? Para a gente poder discutir um pouco do ego que a direita tem. Vocês sabem muito bem que eu já fui muito claro para vocês. Eu não sou bolsonarista, não sou apoiador do MBL, eu só sou alguém que tenta prezar pelas coisas que acredita. Se o bolsonarismo tiver certo, eu vou defender aquilo que o bolsonarismo defende. Se o MBL tiver uma pauta certa, eu vou defender aquilo que eles defendem. Até se o PT defender uma pauta e essa pauta for justa, por exemplo, liberar aí uma série de ajudas para o agronegócio. É lógico que eu vou apoiar. Isso se chama consciência e não prezar pelo ego. Só que não é assim que está funcionando. E é por isso que eu levo pancadas aqui, daquela turma que é mais radical, mas eu sempre prezo pela coerência. Mas olha só o que está acontecendo. Mais uma vez o MBL vem, e dessa vez causando um conflito desnecessário. Em tempos em que Lula está fazendo muitas medidas aí que não são boas para a política, para a economia brasileira, vem o MBL querer causar de novo e colocando o ego à frente dos interesses da nação. Vou dar um exemplo. Eu coloquei esse vídeo aqui do Gustavo Gaia, onde ele comentava aqui que ia fazer denúncias a senadores americanos, às embaixadas americanas, de uma lista de pessoas que fizeram declaração de apoio ao Hamas e que ia solicitar o cancelamento do visto dessas pessoas. Acho produtivo, acho melhor do que não fazer nada. E aí vem o Arthur Duval, do qual eu não conheço pessoalmente, não tenho críticas à pessoa dele, eu estou criticando este ato em específico, para fazer uma ironia. Seria ego ferido? Dá uma olhada aqui. Eu ouvi dizer que tem gente se borrando de medo porque nós estamos aqui nos Estados Unidos. Aquele povo que assinou a lista em apoio ao Hamas, sabe? Aquelas entidades parlamentares de esquerda, né, que ficaram super chateados com a gente, que a gente enviou a lista para a embaixada, e agora a gente está aqui nos Estados Unidos, a 100 metros do Capitólio, vamos ter reunião com congressistas. Talvez eles estão certos de estar borrando de medo mesmo. Medo de perder o visto para não poder mais ir para Disney. Cuba não precisa de visto, né? Não. Assim, você tem aqui o Lula colocando o seu advogado no STF, o Zanin. O que esses caras fazem? Nada. Nada. Você tem o Flávio Dino recebendo lideranças do Comando Vermelho no Ministério da Justiça. O que esses caras estão fazendo? Nada. Aí eles vão para os Estados Unidos da Black Friday falar que estão salvando a liberdade de expressão. Puta que... Ô, Gaia. Vamos lá. Vamos entender alguns pontos aqui. O que, por exemplo, o Arthur do Mamãe Falei poderia estar fazendo para ajudar? Fazendo vídeo ironizando? Ou fazendo uma discussão séria, coisa que eu estou tentando fazer aqui. Por exemplo, eu vou citar o Kim Kataguiri. É um parlamentar que eu particularmente gosto. Acho que ele é coerente em muitas das suas pautas, outras ele deixou a desejar. Mas é um parlamentar que você não lida com a pessoa em si, lida com as atitudes do parlamentar. E aí, é melhor ir lá fazer uma denúncia de parlamentares que apoiam Hamas? É melhor ir lá e tentar dialogar com a ONU ou ficar fazendo vídeo de deboche? Então, nada contra a pessoa do Arthur, do Mamãe Falei, mas, infelizmente, eu lembro aquilo que Nietzsche falou no seu ensaio. Talvez o ego aqui deixa muito a desejar. E aí eu até equiparo as críticas. Se incomodou muito, talvez a esquerda também esteja criticando. Como aqui uma matéria da revista Fórum, que chamou eles de picaretas na terra do tio Sam. Se incomodou a esquerda, incomodou também o MBL. E aí o interessante é que as críticas na postagem do Mamãe Falei, em sua grande maioria. E aí? O que você está fazendo? O que poderia ser feito nos dias de hoje? Já sei, pedir para votar nulo e ficar isentão? Talvez. Eu critiquei o Bolsonaro, não nego. Mas em momento algum, dá para você comparar e equiparar. Ou vocês não estão sentindo agora a diferença da liberdade de expressão, ou vocês não estão sentindo agora a diferença da liberdade de imprensa. Tá na hora de deixar o ego de lado, não tá? Eu acredito que sim. Então, assim, não gosto de entrar nesses embates, mas eu costumo pensar,
que a união faz a força e não é hora de desunião. O Gustavo Gaia não gostou nada disso, veio aqui e deu a resposta. Também acho que a resposta não merecia, mas acho que não é hora de desunião. Mas cabe a vocês, o meu papel aqui é de informar, ouvir a resposta do Gustavo Gaia e é lógico que foi direcionada como indireta para o Mamãe Falei. Tô achando a maior graça dessa galerinha da direita limpa, direita limpinha, né, que nunca conseguiu fazer nada contra esse governo, e, na verdade até apoiou esse governo a voltar no estado que ele está agora, o governo Lula, morrendo de inveja, porque nós viemos para cá e conseguimos trazer resultados concretos para o Brasil. Então, para quem não entendeu, eu vou explicar para vocês uma das coisas que nós conseguimos aqui, tá? A gente marcou uma reunião com o responsável pela liberdade de expressão na Corte Interamericana dos Direitos Humanos, que é o senhor Pedro Baca. Fizemos uma reunião de 1 hora com eles e conseguimos abrir um canal de comunicação no qual, a partir de agora, e ele pediu para que eu fizesse isso, a partir de agora enviasse para eles todos os atropelos constitucionais e todas as ilegalidades e ataques à liberdade de expressão que aconteceram no Brasil. Então, a partir de agora, nós temos um canal direto de relacionamento para enviar informações para uma pessoa que faz parte de uma organização mundialmente reconhecida, que ano que vem vai publicar um relatório sobre tudo isso que nós passamos para ele. E esse relatório poderá ser usado para frear essa sanha totalitária por parte da Suprema Corte Brasileira. Então, isso por si só já valeria a viagem. Só que nós temos muitas outras coisas além disso, mas isso por si só valeria a viagem. Ao contrário dessa direita limpinha que faz vaquinha para ir na Ucrânia, abusar de mulheres indefesas, vulneráveis, ainda grava vídeo se gabando disso e agora está revoltadinho, porque nós, essa oposição de hoje, finalmente está fazendo alguma coisa para poder frear esse governo que eles ajudaram a voltar onde ele está. Eu acho o seguinte, eu acho que a resposta foi bem dada, foi merecida, porque quem fala tem que estar disposto a ouvir. Da mesma forma, eu estou fazendo o vídeo aqui e estou pondo o meu comentário. É lógico que pode ser que venha algum comentário em relação a mim, mas em momento algum meu interesse é ofender ninguém. Pelo contrário, eu acho que é momento de união. Eu acho que em momento algum é hora de causar discórdia e ficar criticando o trabalho dos outros. Eu sempre tive em mente que quem critica o trabalho dos outros é porque não está fazendo um trabalho a contento. Porque quem está fazendo o seu trabalho a contento, ele não perde tempo nas críticas. E aqui não é um puxão de orelha, é um convite. Para que isso? Para que isso? Os caras estão lá, divulga, não custa. Qual o problema? Ou é o medo de perder o protagonismo, é o medo de perder a vontade de ser o cara que vai ser o responsável por resolver os problemas e o que vai bater na esquerda que ele é contra. Pois é, eu acho que não tem essa de protagonismo. Não tem o cara certo, não tem o cara que faz correto ou errado. Tem pessoas que têm uma sintonia, e a sintonia aqui é não deixar o Brasil ir para o buraco. Eu acho que tinha que ser muito mais nesse foco de não deixar o Brasil ir para o buraco. E aí é hora de união. Moro, Dallagnol, Lava Jato, bolsonarismo, MBL, vem pra rua, enfim, não importa, Partido Novo, não importa. O importante é que nós temos um Brasil. Nesse Brasil, temos ideais, convicções. Então, é feio demais essa briguinha e principalmente ficar criticando o trabalho dos outros. Não é legal. Vamos juntar todo mundo. Eu acho que o momento é esse. E aí vocês ainda se perguntam por que a esquerda cresceu, a esquerda está no poder. A culpa é da direita. E aí, dando seguimento, vamos ter que falar do cara, do Nicolas Ferreira, que fez uma palestra, né, deu uma divulgação na ONU. O jornal Metrópolis aqui falou. Na ONU, Nicolas Ferreira chama Lula de ladrão e diz que membros do STF traíram brasileiros. Essa matéria foi divulgada no jornal Metrópolis. Ele participou como liderança jovem da cúpula transatlântica na sexta-feira, é o que anuncia aqui o jornal Metrópolis, e aí diversos jornais tomaram posturas diferentes. Eu acho o seguinte, que se dentro do país, e eles são oposição, esse é o papel deles, esse é o trabalho deles, eles não estão conseguindo resultado, vão denunciar para quem aqui dentro do Brasil? Para o STF? Vão denunciar para quem? Para o Ministério da Justiça? O papel deles é fazer isso mesmo. E é lógico que se tem gente que não quer ajudar, vai criticar. Então, por exemplo, da outra vez que o senador Girão foi fazer uma denúncia na ONU, foi criticado. Agora também foi criticado o Nicolas e os demais. Tanto a esquerda quanto aquelas pessoas que não estão fazendo nada e acham que têm o direito de criticar. Eu, por exemplo, acho que
qualquer boa vontade que seja para divulgar o Brasil, mostrar o que está acontecendo, é bem-vinda. E aí, o jornal Pleno News tratou da seguinte forma: Nicolas Ferreira discursa na ONU em defesa da vida e da família. O deputado brasileiro participou da celebração do 65º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos e lá ele, como líder jovem, fez o seu pronunciamento, citou ali pontos dos direitos humanos e, enfim, eu acho que é bem melhor do que não fazer nada. É lógico que quem não gostou foi a esquerda. Diário do Centro Mundo é um jornal de esquerda e manifestaram. Nicolas chama Lula de ladrão, ataca a STF e cita Olavo de Carvalho na ONU. A esquerda, lógico, não gostou e fez críticas à atuação do Lula, como eu mostrei para vocês. Agora, para aqueles que não estão satisfeitos com o discurso do Nicolas, com a fala do Nicolas e até o protagonismo, porque se Nicolas chegou lá e discursou, é porque ele conseguiu um espaço. É melhor do que não fazer nada. Mas, para quem não está satisfeito, segue a CNN. A Dilma Rousseff também vai fazer um discurso lá. Você pode estar acompanhando da Dilma Rousseff e, quem sabe, gostar mais do da Dilma Rousseff. Dilma Rousseff vai discursar sobre conflitos em Conselho de Segurança da ONU. Eu acho que a Dilma, com toda certeza, vai fazer um discurso muito especial sobre conflitos, tendo em vista a postura que o Lula está tendo aí na solução de conflitos, né? Olha só como ele está conseguindo resolver todos os conflitos numa mesa de bar com uma cervejinha. Já acabou a guerra da Ucrânia, ali com Israel já resolveu tudo, ou melhor, acho que está causando mais conflito e está trazendo conflito para dentro do Brasil, né? Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo. Matéria do Terra Brasil Notícias, lembrando que eu sempre cito a fonte para vocês. O senador Carlos Viana, que é um dos líderes da frente do agronegócio, junto com o Lupion, diz que frente evangélica no Congresso pode obstruir pautas nas casas legislativas em protesto às falas de Lula contra Israel. Ou seja, se houver uma obstrução, é mais uma trava para as pautas que o Lula vem tentando aprovar. Senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, e a Frente Parlamentar Evangélica manifestaram um posicionamento firme em relação às declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre Israel. O senador destacou que a bancada evangélica no Congresso Nacional está estudando a possibilidade de obstruir a pauta das casas legislativas como forma de protesto contra as posições do presidente, né, do atual presidente. O senador disse que tem posição independente, mas tem que ser corajoso na defesa do que ele acredita. Assim como o Lupion, na bancada do agronegócio, também já está falando em obstrução. Então, a gente vê que isso aqui é o trabalho que sobra à oposição. Não tem muito o que fazer. Vamos ser honestos. Hoje em dia, está previsto na Constituição a convocação de ministros de Justiça, ministros do governo. O ministro da Justiça foi convocado por 2, 3 vezes agora para uma comissão. Não compareceu, sem justificativa. É um crime de responsabilidade. O que aconteceu? Nada. Vai acontecer alguma coisa? Nada. Tem a denúncia aí da suposta dama do tráfico, como está conhecida, que dinheiro público serviu para bancar a viagem dela até Brasília e um programa instituído por ela teve andamento. Enfim, vai acontecer alguma coisa? Nada. O que o STF falou? Bobagens. São simplesmente bobagens. Então, o que fazer? O que fazer nesse caso? Eu digo para vocês, tentar fazer o que der para ser feito. Criticar não é uma opção coerente e inteligente. Vamos trazer mais uma matéria aqui para vocês do jornal Metrópolis, tá, pessoal? Do Paulo Capelli. Bolsonaro sofre traição e vê deputada do PL homenagear o Flávio Dino. Pois bem, o ministro da Justiça, Flávio Dino, recebeu uma homenagem pela Assembleia Legislativa do Ceará e utilizou, inclusive, essa homenagem para dizer que é um desagravo a quantidade de matérias veiculadas sobre ele, nesse caso da dama do tráfico, que nitidamente incomodou muito o ministro da Justiça, Flávio Dino. É nítido, é perceptível e visível que houve um incômodo em relação a esse discurso. E aí, essa homenagem que a Assembleia Legislativa do Ceará deu foi como se fosse um desagravo.
foi o que o próprio ministro Flávio Dino postou. Mas o que pegou mais é que a deputada, uma das mais bem votadas do PL, foi uma das que assinou essa moção a favor do Flávio Dino. Olha só o que diz a matéria. Casada com o presidente do PL, que é o partido do Bolsonaro, deputada decidiu homenagear Flávio Dino na Assembleia Legislativa do Ceará. O ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu uma traição dentro do próprio partido, o PL. Uma das principais figuras da legenda no Ceará, a deputada Marta Gonçalves, decidiu homenagear ninguém menos do que o ministro da Justiça Pública de Lula, o Flávio Dino. Mais que um adversário político, Dino é visto como um arqui-inimigo do bolsonarismo. O senador Flávio Bolsonaro já chegou a acionar a Procuradoria-Geral da República pedindo apurações sobre a suposta interferência do ministro nas investigações da Polícia Federal sobre o 8 de janeiro. O requinte de crueldade de Marta Gonçalves com Bolsonaro não para por aí. A parlamentar é casada com o presidente estadual do PL, Acilon Gonçalves, seu padrinho político e atual prefeito de Eusébio. Eleita para a Assembleia Legislativa do Ceará com 112 mil votos, Marta Gonçalves decidiu assinar projeto de lei que concede o título de cidadão cearense ao ministro Flávio Dino. A proposta, cheia de elogios ao ministro de Lula, é de iniciativa de Romeu Aldigueri, do PDT, e contou com a assinatura da Marta Gonçalves. E aí, é interessante lembrar que Bolsonaro mesmo fez uma postagem fazendo críticas àqueles deputados que são eleitos com voto conservador, mas na hora que a oposição está no poder, é a oposição. Isso aí é uma figura bem recorrente na política, e não pensem que isso é pessoal, não é. É simplesmente um dos mecanismos da política. Isso aí é o que é conhecido como parlamentar fisiológico. O que ele é fisiológico? Ele vai de acordo com o poder. Então, o que cabe é, pessoal, prestar atenção, ter muita atenção na hora do voto, para saber em quem vota ou deixa de votar. O grande problema é que o brasileiro tem a mania de ter memória curta. Pois bem, hoje, com as redes sociais, acho que não dá para ser tanto assim. Então, é bom abrir muitos olhos sobre isso, tá? Agora, vamos mudar de ponto, vamos falar de outra pauta aqui também que eu acho muito importante. Matéria da revista Oeste. Globo recebe 62,5% de toda a verba publicitária do governo Lula. A emissora recebeu mais dinheiro que todos os outros 21 grupos de mídia listados juntos. As relações entre Lula e Globo não são de agora. Não à toa, a Rede Globo vem tecendo tantos elogios e vem fazendo um papel tão poderoso de defesa do governo Lula, a ponto de um defensor público da União, junto ao STF, na sua defesa, falar que a Globo se trata de uma assessoria de imprensa do governo. E não poderia ser diferente, afinal, com tantos recursos públicos regando aí o jardim da Globo, é fácil a Globo falar que tudo no governo Lula são flores. E não é bem assim. E mesmo assim, ainda tem aquele dissidente que está vendo o caos que está acontecendo e faz suas críticas. Essa é a realidade dos fatos. E aí, eu vou trazer uma matéria, sempre eu estou citando aqui as matérias referentes ao campo internacional, às vezes a gente dá uma escorregada. Eu sei que teve algum de vocês que perceberam, né? Mas no último editorial, preciso até pedir uma desculpa. No penúltimo, eu fiz um equívoco entre Líbia e Líbano. Vocês perceberam isso? Mas vocês têm que dar um desconto. São 5 editoriais por dia, faço sozinho. Acabei de passar por um momento turbulento de saúde aqui. E aí, as derrapadas e os vacilos são inevitáveis. Eu poderia ficar calado, fingir que não vi, mas não é o meu feitio, né? Eu sou de sincericídio mesmo. Então, quando eu erro, eu admito. E eu fiz uma confusão pesada aqui entre Líbia e Líbano, Muammar Gaddafi aqui, e aí eu peço desculpas, tá? Mas a gente tenta acertar. Se a gente errou, é no intuito de acertar. E quando eu erro, eu venho aqui para pedir desculpas. Desculpa pelo último editorial, que foi um vacilão. Eu sei que muita gente percebeu aí, tá bom? Vamos lá.
vamos falar dessa pauta aqui do Correio Brasiliense, que eu achei muito importante. Olha o nível moral, e tem gente que acredita. Ataque de pânico causado por bombardeios mata refém israelense, diz Hamas. Vou te explicar. Esse cidadão aqui, ele de 86 anos, está aqui na foto. Ele foi sequestrado no dia 7 de outubro pelo Hamas. Foi retirado de Israel. Tem 86 anos. E aí, o Hamas soltou um vídeo dele totalmente desnutrido, agonizando em pânico. E segundo o Hamas, o que fez a morte dele foi o desespero. Por quê? Porque Israel estava bombardeando a Palestina. E aí ele estava com medo de morrer no bombardeio. Por isso que ele faleceu. Mas o problema não é o Hamas mantê-lo como refém, o problema não é o Hamas tê-lo deixado amplamente desnutrido, o problema foi só o ataque de pânico por medo dos bombardeios. Pois é, o pior de tudo é que tem gente que acredita nesse discurso. As brigadas Al-Qassam, braço armado do movimento fundamentalista islâmico Hamas, anunciaram nesta sexta-feira, dia 17/11, a morte do refém israelense Arieh Zalman Zanovic, de 86 anos, capturado pelos extremistas no Kibbutz Nir Oz, no sul de Israel, durante os atentados de 7 de outubro. De acordo com o Hamas, Arieh necessitou de cuidados médicos intensivos em um dos hospitais da faixa de Gaza. Após a recuperação, foi devolvido ao seu local de detenção, sucumbindo tragicamente a ataques de pânico induzidos por bombardeios, afirma o grupo em nota. Pois é, a causa da morte dele foram os bombardeios, o pânico que ele tinha. Ok, será que o pânico não era estar na mão de terroristas? Então, assim, o problema é que tem parte da mídia que compra esse discurso. O problema é que tem parte da mídia que acredita que esse discurso é verdadeiro. E a gente sabe muito bem que não é, né? A gente sabe muito bem que o cara está como refém, um senhor de 86 anos, desnutrido, no meio de terroristas, e o pânico do cara é o bombardeio. É lógico que o bombardeio causa pânico? É lógico, não podemos ser hipócritas. Mas se ele estivesse na casa dele, será que os ataques, os bombardeios estariam acontecendo? Se o Hamas nunca tivesse invadido Israel e causado esse ato de terror, os bombardeios estariam acontecendo? Não, né? Então, a gente sabe muito bem aqui de quem é a culpa, correto? É isso, pessoal. 22 minutos de editorial. Obrigado por estar aqui conosco. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Reitero aqui que eu não sou dono da verdade, eu exponho a minha opinião. Igual aqui eu citei o Arthur Duval, mamãe falei. É lógico que ele vai ter o direito de resposta dele, mas meu intuito não é ofendê-lo, pelo contrário. Acho que ele é um cara super inteligente, é um cara que poderia agregar muito, só não acho que a postura dele foi adequada para agora. Acho que você não pode somar, diminuir, nunca é uma boa opção. Da mesma forma, não acho que Nicolas, Gustavo Gaia acertam em tudo, erram também, mas estão fazendo alguma coisa. Então, acho que tudo tem sua hora. E a gente sabe muito bem no que se tornou o Brasil, né? No que se tornou o Brasil. E eu acho que a responsabilidade de todos, inclusive do MBL, está aí também. Então, é hora da gente esquecer que errou, pedir desculpa e começar a focar. E agora? Retomar o Brasil. Não é isso? Obrigado, pessoal. Fica com Deus e até o próximo editorial.